Olá, nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal falando sobre educação e hoje, especialmente, nós vamos falar de algo muito importante para a educação, que é a educação inclusiva. Eu estou aqui com a minha amiga queridíssima, Alessandra Costa, que trabalhou muitos anos com a inclusão e tem bastante conhecimento sobre o tema para compartilhar com todos nós. Tenho certeza que nós teremos aqui muitos conhecimentos para os professores, para os pais que trabalham com a educação inclusiva, e vai ser muito importante. A Alessandra é uma amiga que trabalhou muitos anos no Centro Paula Souza, e eu vou dar agora a oportunidade para ela se apresentar. Olá, tudo bem? Eu me sinto lisonjeada pelo convite que a Cleusa me fez para poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri durante esses tantos anos cuidando da educação inclusiva. Eu sou a Alessandra, como a Cleusa disse, e eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos no Centro Paula Souza, cuidando da inclusão das pessoas com deficiência, das FATECs e das ITECs, e hoje, especialmente, nós vamos falar da deficiência visual. E eu deixei foi um ciclo na minha vida de 10 anos, foi um momento muito importante na minha carreira, e adquiri muitos conhecimentos, ajudei muitas pessoas, mas também ganhei muita bagagem, e foi muito importante para a minha vida profissional. E hoje vou compartilhar com vocês a deficiência, algumas características da deficiência visual. Bom, então, para iniciar o nosso papo, eu gostaria muito que você respondesse, Alessandra, o que é esse nome, né? Educação inclusiva, o que ela representa para a educação e a nomenclatura. Eu sei que existe aí uma polêmica muito grande em relação à nomenclatura, né? Que é pessoa com deficiência, e a legislação que rege todo esse tema. Sim. Há uns anos atrás, as pessoas com deficiência, elas eram chamadas de pessoas portadoras de necessidades especiais. E depois de uma convenção da ONU, foi instituído que a terminologia correta é você falar, esta pessoa é deficiente. Então, a gente deve falar pessoa com deficiência. Não devemos usar a terminologia antiga, pessoas com necessidades especiais ou pessoas portadoras de deficiência. Então, as pessoas com deficiência, elas corrigem você se você usar a nomenclatura, a terminologia antiga. Então, devemos utilizar pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo. O professor, é muito comum o professor dizer assim, nossa, Alessandra, na minha classe eu tenho um aluno portador de necessidades especiais e 39 alunos normais. Essa terminologia não é correta. Você deve falar, eu tenho um aluno com deficiência e 39 alunos que não possuem deficiência. Não devemos usar alunos normais. Não, eles não possuem deficiência e este aluno possui deficiência. Certo. A terminologia ela é muito importante porque para os jornalistas, os escritores, os professores, eles têm obrigação de usar a terminologia correta. É nossa obrigação nos atualizarmos constantemente quanto a essa terminologia,
porque dói no ouvido da gente quando a gente entende um pouco de inclusão, ouvir portador de necessidades especiais, né? Então, é uma coisa que aos poucos a gente vai aprendendo. Vocês não tiveram essa oportunidade de aprender na sua graduação, né? Não tinha educação inclusiva quando nós fizemos nossa faculdade, mas aos poucos nós vamos nos assim atualizando, né? Conforme a nomenclatura ou terminologia correta. Bom, nós estamos falando especificamente, né, da deficiência visual, que é aquilo que você mais se dedicou, né? Então, o que é deficiência visual? O que é deficiência visual, Alessandra, para a gente saber realmente do que se trata? A deficiência visual, ela é muito importante essa pergunta que a Cleusa fez. Ela pode ser dividida em três categorias, né? A deficiência visual, ela pode ser uma pessoa cega com a perda total da visão. Ela não enxerga nada. Ela pode ser congênita, ela nasceu com essa deficiência ou adquiriu essa deficiência. Nós podemos depois sofrer algum acidente, fazer alguma cirurgia e nós perdemos a visão no momento desse, né? E tem pessoas que já nascem cegos, tá? Então, a deficiência visual, ela pode ter a perda total da visão, que na terminologia correta eu posso falar, essa pessoa é cega. Nós temos a visão subnormal ou baixa visão, são sinônimos. Baixa visão ou visão subnormal são aquelas pessoas que elas conseguem ler, mas com o óculos que ela tem, mas com algum auxílio, alguma tecnologia assistiva, tipo uma lupa eletrônica, não somente com os óculos, como uma pessoa que tem miopia enxerga, ela não é a baixa visão, mas a baixa visão tem o óculos dela e ela ainda necessita de tecnologias tipo lupa eletrônica para ela enxergar. E tem também, Cleusa, a visão monocular, que é aquela pessoa que perdeu a visão de um olho somente, ou nasceu já com o olho que ela não enxerga, ou ela adquiriu essa deficiência monocular. Então, uma pessoa, a deficiência visual, ela pode ser dividida em cego, perda total, né? A visão, baixa visão ou subnormal, que são sinônimos, e a monocular. Alessandra, tem algo, acho que mais preocupa, né, o professor, que quando pega uma turma, não sabe o que ele vai ter na turma que ele pega para lecionar, talvez até o ano todo. Como que ele pode incluir este aluno dentro de toda essa problemática, né, em relação ao aluno, o jovem, né, o aluno com deficiência ou a criança, e como que ele pode tornar-se apto a lidar com essa situação? Muito importante essa pergunta, porque os professores falam assim: nossa, eu tenho um aluno cego na minha classe, eu nunca ministrei aula para um aluno cego, o que que eu vou fazer? Ele se sente um pouquinho preocupado, ansioso, né? Então, o que eu aconselho é, quando um aluno cego faz a matrícula na unidade escolar, a, a equipe gestora já deve fazer uma entrevista com esse aluno, perguntando assim: como você aprendeu até agora? Como era o seu ensino antes? Você, se for uma pessoa cega, você pergunta: você usava a máquina em braille? Você sabe usar um notebook com programa de voz, NVDA, Virtual Visual, DOSVox?
você necessita de um professor de apoio, como você vem aprendendo até o momento. E aí ele nos conta como é mais fácil o processo de ensino-aprendizagem para ele. A partir do momento que você tem essas informações, a coordenação já marca também, o ideal seria a coordenação, a gestão, junto com os professores desse aluno. E se não for possível, a coordenadora, a gestora, faz essa entrevista e depois reúne com todos os professores dessa classe que você vai ter o aluno com a deficiência visual total, por exemplo, e comenta com eles, olha, vamos usar essa metodologia. Ele sabe usar o notebook, mas ele não quer levar o dele para a escola, ele tem medo de perder. Mas ele sabe instalar um programa de voz no notebook. Ah, ele não sabe. Aí, quando eu estava na área de inclusão, eu pedi o notebook, a instituição oferecia um notebook, e eu já pedia para alguém instalar o programa para o aluno. E tudo que o professor fala, o aluno digita e salva, tá? E outra, posso falar uma coisa, Cleusa, sobre Sim, pode isso? continuar. Fique à Tá. vontade. Tá. Por exemplo, o professor não precisa ficar aflito. Por quê? Se você vai passar uma lista de exercícios para os seus alunos, para os outros alunos que não possuem deficiência, você faz os exercícios na folha impressa, se for no presencial, né? Aula presencial. E para esse aluno que possui cegueira, você vai colocar essa atividade no pendrive e ele vai colocar no notebook com fone, ninguém ouve as perguntas, ele tem um fone de ouvido, ele ouve as questões, o programa lê para ele, ele digita a resposta e salva. E assim, depois você tira o pendrive, imprime a atividade e você corrige, professor. Porque antigamente vocês pensavam, ai, gente, vai ter que mandar numa instituição que vai imprimir em braille, eu não sei corrigir em braille, a gente tinha que pedir para a instituição corrigir, mandar gabarito. Hoje não. Hoje está tudo mais facilitado, a tecnologia veio nos ajudar. Né? Outra Então, coisa, Cleusa, Alessandra, então quais são as tecnologias assistivas e as tá, outras, e então, as diversificadas? tá. Então, eu vou começar com metodologias diversificadas e depois eu falo de tecnologias assistivas. Por exemplo, se eu tenho um aluno na classe que é cego total, a metodologia diversificada que eu vou usar é ele ter um notebook com programa de voz instalado e eu usar para avaliação o pendrive. É uma metodologia. Outra metodologia que alguns alunos preferem, Cleusa, cego. Nem todo cego quer a mesma tecnologia que um cego quer. Tem cego que prefere, professor, dá licença, eu posso pôr o meu gravador na sua mesa e eu gravar a sua aula? Aí tem que deixar, tá? Tem que deixar, não, deve deixar, porque tem a legislação que ele tem o laudo médico, tem a Lei Brasileira da Inclusão, que prevê isso, o professor deixa, ele grava a aula, tal. E se ele quiser também fazer a avaliação em uma sala separada com a coordenação, pode gravar também oralmente a avaliação, tá? E tem cego que prefere ele ele digitar, ele quer a prova impressa em braille e depois a escola leva para uma instituição corrigir em braille. Então, o professor não precisa ficar aflito querendo saber braille. Mas hoje, agora eu vou falar de tecnologia assistiva para o cego, deficiente total, cegueira total. Então, a metodologia de ensino seria diversificada, usar um computador, usar um gravador, usar uma sala separada, tem várias maneiras. Outra coisa também importante é uma tecnologia assistiva, que seria oferecer para ele um notebook, o programa de voz instalado, e se ele prefere máquina em braille, vai comprar uma máquina em braille, se ele não tiver a dele.
Então, vai ter que ter alguma ferramenta que ele está acostumado para ele desenvolver igual os outros colegas que não possuem deficiência, né? Então, todas as questões que estão na avaliação dos alunos que não possuem deficiência estão na avaliação dele no pendrive. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, Cleusa, pode ser que um aluno fale assim para o professor: ah, professor, por que o aluno tal usa o computador para fazer os exercícios e nós não usamos? Eu acho que ele está colando. Aí, professor, não, ele não está colando. Ele tem deficiência visual total, ele tem o amparo da lei, a Lei Brasileira da Inclusão, antigamente era a LDB, a 9394/96. Hoje é a 13.146/2015. Ele tem laudo médico, ele tem direito a essas tecnologias e metodologias diversificadas, e ele está fazendo o que vocês estão fazendo. Então, o professor tem que ter essa segurança para responder. Bom, Agora, pode falar. um aluno baixa visão é diferente, ele vai falar para o professor assim: professor, você pode imprimir a minha avaliação, o meu exercício, na fonte 25, 27, 30, Arial, que eu resolvo, que eu enxergo. Tudo bem. Só que para ele, às vezes, não ficar as pessoas olhando a resposta dele, que a letra dele da prova vai ser enorme, ele pode ficar uma distância maior do colega do lado, né? E ele também pode pedir o programa de voz também, o Baixa Visão também sabe usar muito o computador. Então, tem essas maneiras, né? Ou impressa mesmo com a letra maior, ou ele também usa o leitor de livros também, o notebook. O leitor de livros, Cleusa, eu vou contar uma experiência rapidinha. Eu fui visitar um aluno com deficiência no interior e nós testamos o leitor de livros com ele na avaliação. Os professores estavam justamente no momento de avaliação e eu cheguei. Então, nós percebemos que o scanner, ele escaneia a avaliação e começa a ler a primeira pergunta. Aí o aluno responde, depois o scanner lê a segunda, o aluno responde. Então, os professores perceberam que no tempo da primeira pergunta para a segunda pergunta, eles tinham que dar um espaço maior no papel, para o aluno ter tempo de memorizar, de pensar na resposta, para depois o leitor ler a segunda questão. Se não ler uma seguida atrás da outra, confundia a pessoa. E foi uma experiência maravilhosa. O aluno, nossa, maravilhoso. Então, para ficar bem claro, acho que para o professor, né, para a educação em si, sobre educação inclusiva, eu acho que você poderia bem reafirmar, né, essa questão de que o aluno com deficiência, ele não é totalmente só o cego total, não é isso? Não, o cego, eu estou falando da visual, então o cego total necessita dessas metodologias diversificadas que eu disse, um notebook, um leitor de livros, né? Que é scanner que a gente fala, ele necessita, às vezes, que a prova seja na sala da coordenação oralmente, né? E o baixa visão já é diferente, ele necessita de uma prova ampliada, na letra que ele falar que ele enxerga, né? Ou ele pode também querer fazer a prova oralmente. Então, a gente tem que respeitar o que o aluno vem, o que metodologia que ele gosta, que ele aprende mais fácil. Então, nós temos que conhecer e respeitar o tempo de aprendizagem dele e conhecer como ele vem vindo aprendendo, né? E, e Olha, é assim, eu acho assim que ficou bem claro essa parte, né? Agora, eu queria compartilhar aqui com todos, né, Alessandra, uma experiência que nós vivemos juntas.
que foi na ETEC João Bellarmino, onde no mesmo ano, por 3 semestres, nós tivemos 2 alunos cegos, e era cego total, né? Só que um estava no curso de logística e o outro no curso de segurança do trabalho. Qual foi a experiência? Eu, particularmente, tive uma experiência muito boa, porque por isso aqui estou conversando com você agora. E tudo que a gente passa, sempre tiramos algo de bom, que hoje nós podemos compartilhar isso com as outras pessoas, né? Qual foi, assim, o que você trouxe de bom, o que acrescentou para o seu trabalho, essa experiência que você teve na João Bellarmino com os 2 alunos, que eu sei até que o nome você não esquece deles, né, Alessandra? Eu não esqueço do nome, e eu me emociono quando eu cito a ETEC João Bellarmino, porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz com deficiente visual foi nessa ETEC, e a Cleusa, muito solícita, muito dedicada, uma diretora muito competente, imediatamente Obrigada. entrou em contato comigo, eu fui até a ETEC e eu fiquei encantada com os meninos. Uma coisa muito interessante que a diretora proporcionou para nós, eu fiz uma entrevista com cada um, perguntei qual era a maneira melhor para eles desenvolverem o processo de ensino-aprendizagem. Eles tinham aula de laboratório, eles tinham aulas diversificadas, né? E depois que eu fiz essa entrevista, fiz uma avaliação diagnóstica do que como eles gostariam de aprender, a Cleusa proporcionou, como diretora, proporcionou um encontro entre todos os professores que ministravam aulas para esses alunos. Isso foi fundamental para o sucesso na escola, porque todos os professores, todos naquela expectativa, como que vai ser, Alessandra? A diretora Cleusa, como vai ser? Gente, eu fiquei encantada de ver a dedicação desses professores, a vontade deles terem um olhar inclusivo, a maravilha desses professores, gente, tem que tirar o chapéu. Tem pessoas que têm esse dom. E uma coisa, Cleusa, que eu queria comentar, além do sucesso dos meninos, do processo de ensino-aprendizagem, eu comentei muitos anos, que foi minha primeira experiência com os deficientes visuais totais, o total, né, visual total, os 2 meninos. O que aconteceu? Depois, não sei se você lembra, eles usavam bengala e um falava, professora, da cintura para cima tem o orelhão, tem todo nas lojas, às vezes eu me esbarro. E os professores da área específica na escola desenvolveram um sensor para ele fazer um teste, colocar no bolso, e quando tinha um obstáculo acima da cintura, esse aluno, ele apitava. É um Então, o trabalho, viu, restante do... Alessandra? É um trabalho de TCC do curso da elétrica, do curso técnico de Então, eu achava que eletrotécnica. era elétrica, mas eu não quis, né, comentar que era elétrica, não estava... Então, foi muito lindo. E quando a Cleusa me apresentou para esses professores, eles falaram, professora, nós vamos fazer um top, e fizeram mesmo. E esse aluno experimentou em Amparo, experimentou em todos os lugares. Gente, eu me emociono. Essa é uma das experiências que marcou minha profissão, viu, Cleusa? A mim E, também, viu, Alessandra? É a ai, que experiência que eu bom. vou levar desses 2 meninos, que eles, eu soube que estão trabalhando na área, em empresas. Então, Que isso é beleza, hein? muito gratificante para a escola, é muito gratificante para o Centro Paula Souza,
que nos proporcionou que deu toda esse aparato aí para nós, né, para que nós desenvolvêssemos com esses alunos. Bom, agora eu queria falar com você de algo que eu sempre penso, né? E acho que outras pessoas, outros professores, né? Outros pais, outros alunos mais velhos das ETECs, né? Que passam por este problema, é sobre o cão que esses alunos, essas pessoas com deficiência, podem ter ou ser acompanhados, né, do cão-guia. Então, eu queria saber um pouco sobre o cão-guia e saber também se a escola, o professor, numa sala de aula, pode permitir a presença do cão-guia junto ao aluno com deficiência visual. Excelente questão, Cleusa. Porque os deficientes visuais, os cegos, ou eles vão usar bengala, ou alguns preferem usar o cão-guia, né? A questão do cão-guia, ela é fundamental para o aluno cego, para a pessoa cega, porque ela é um apoio na mobilidade, né? Para ele se locomover, o cão-guia é um apoio e ele dá uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Então, o cão-guia, ele tem uma lei, que é a Lei 11.126 de 2005, que ela veio para regulamentar esse acesso do cão-guia a todos os ambientes em que a pessoa cega precisa e necessita frequentar. Por exemplo, um cego tem direito de chegar na escola com o seu cão-guia, sentar na carteira e o cão-guia tem hábito de sentar no pé, embaixo da carteira, perto do seu companheiro, né? Que a gente pode dizer assim, porque eles fazem uma experiência grande de meses para ver se um adapta com o outro, né? E a escola, ela tem assim que aceitar o aluno com cão-guia no anfiteatro, em todos os locais que esse aluno necessita frequentar, no laboratório. O cão-guia, ele está com a guia porque ele está no trabalho dele. Ele não vai morder ninguém, não vai latir. E se ele tem alguma coisa que está incomodando, ele dá um sinal para o cego, ele sente na coleira, na guia, e ele sai se for necessário. Então, o cão-guia é como se fosse um apoio, uma bengala para o aluno cego, né? Então, em teatros, pode ir em ônibus, em táxis, em tudo, em todos os locais. Inclusive, Cleusa, há um tempo atrás, muitas pessoas não queriam receber, assim, tinha assim, discriminação. E isso não pode mais. Se alguém se recusar a receber essa pessoa cega em qualquer estabelecimento, aeroporto, qualquer lugar, ela é penalizada. Então, o cão-guia participa de tudo. E quando os alunos gostam, quando levam um cego para ministrar uma palestra, eles gostam de brincar com o cão-guia, mas não pode brincar enquanto ele está trabalhando. Depois, a pessoa cega tira a guia e deixa as pessoas fazer um carinho e tal, mas nunca dar nada para ele comer e respeitar o momento que ele está trabalhando. Porque o cão-guia, ele tem um trabalho. O trabalho dele... Ele é um trabalho, E outra coisa, Cleusa, uma curiosidade, esse cão-guia, ele fica mais ou menos uns 10 anos com a pessoa, depois ele aposenta, e a pessoa pode ficar com ele como um cão, com o carinho que ele teve a vida toda, ficar com ele, mas traz um outro cão-guia novo para fazer o trabalho do cão-guia anterior. E tem pessoas que devolvem esse cão-guia no local que ele adquiriu, mas as pessoas que eu conheço,
mantém ele em casa, sabe? Pelo carinho, tudo. Mas o Porque cego, pega Cleusa, amor, né? A pessoa é, sente amor, né, pelo animal. Alessandra, tem algo mais que você acha importante e que gostaria de falar? sim, eu gostaria de falar que a coisa mais bonita que eu acho, que eu admiro nos professores, é essa vontade de aprender qualquer coisa nova para oferecer uma facilidade no processo de ensino-aprendizagem de qualquer aluno, tá? Pode ser uma deficiência, pode ser um distúrbio de aprendizagem, um transtorno. Os professores, gente, nós professores, é nato, a gente tem isso, sabe? E uma coisa bacana que eu acho é esse querer aprender, é essa vontade de facilitar as coisas para os alunos na questão de tecnologias, metodologias. Os professores se sentem prontos, mas depois vou deixar uma mensagem, né, Cleusa? Isso, vai. Eu quero agradecer muito você. Quero dizer, Alessandra, que foi para mim muito especial essa gravação, esse encontro nosso, esse bate-papo, porque eu acho que nós estamos fazendo um trabalho de compartilhamento muito importante. Eu acho que é algo que os professores, a educação em si precisa muito, é saber como lidar. Eu espero que a gente tenha mais encontros e que a gente possa esclarecer mais dúvidas quando estivermos presencial, né? Você pode vir, né, vir até as escolas que solicitarem, né? A gente pode compartilhar. O momento é de compartilhamento, né, Alessandra? Então, eu deixo aqui Sim. meu agradecimento e fique à vontade. Gostaria que você, sim, deixasse uma mensagem para os educadores, para os pais em geral, que lidam com pessoas deficientes, né? Nós já tivemos, eu já tive, né, a oportunidade de lidar, né, nas escolas com estes alunos e fiquei assim cada vez mais, né, assim treinada a isso. E vejo que os professores quando enfrentam isso, né, eles começam ali um treino, né, que vai só beneficiar o outro. Então, fique à vontade para deixar a sua mensagem para todos. Obrigada. A minha mensagem seria assim: a arte de ensinar é tão nobre que cada professor não pode deixar de ter esse olhar inclusivo. Nossa arte de ensinar é nobre, nós temos que manter esse olhar inclusivo. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. É isso. Outra coisa, eu gostaria de agradecer novamente o convite feito pela Cleusa, minha amiga de muitos anos. Estou lisonjeada por participar desse nosso bate-papo. Espero ter contribuído com alguns aspectos rápidos que nós colocamos, mas estamos à disposição para qualquer dúvida, né, Cleusa? Isso. E eu me sinto realizada por esses 10 anos, por trabalhar na assessoria de inclusão da pessoa com deficiência. Aprendi muito, tenho muito a dividir com vocês, mas também sempre estou aprendendo com vocês. Muito Eu obrigada. que agradeço muito em nome de todos, em nome de todos que participam do meu canal, que estou direcionando especialmente, né, quase totalmente para essa área da educação. E eu tenho certeza, viu, Alessandra, que nós vamos ter mais oportunidades de falar sobre isso, tá? Temos as Sim. libras, né? Que a gente pode falar sobre as libras.
e outras formas de inclusão, que não seja só a deficiência visual. Muito obrigada, um grande abraço. Um grande abraço a você e a todos, e muito obrigada.